joia? Liga a câmera aí para poder dar um alô para você. Tranquilo. E aí, queridão, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo, só tô levando. Tá levando aí? Eu vi você só no cavaquinho, ó. Tá só na MPB, tá ficando cada vez melhor, hein, velho? Aprimorando, né? Tá aprimorando bem, justamente isso. Tem que ir aprimorando. E as coisas, como é que estão por aí, cara? Tudo em ordem, né? Tirando tudo que tá acontecendo. Tirando todo o caos, né, que a gente tá vivendo. Tá bom. Tá bacana, né? Dá pra tocar as coisas. Dá pra ir. Eita, bom dia, Brunão. Bom dia, Luca. Como é que você tá, queridão? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo bem. Liga a câmera aí, deixa eu dar um alô pra vocês. Tô pedindo pra vocês abrirem a câmera pra eu dar um alôzinho pra vocês. Tô com saudade. Tô feio, hein, Brunão? Mas não tem problema. Você é um galã, cara. Você é uma pessoa galã, entendeu? E como é que tá as coisas por aí, Luca? Tá tudo bem? Tá sim, tudo normal. Tamo levando, né? Daquele jeito, né? Como a gente fala... É que nem eu tava falando agora com o Felipe, né? Eu falei, normal dentro daquela possibilidade da normalidade, né? É isso mesmo. Bom dia. Bom dia! Quem tá dando bom dia aí? Eu não vi agora. Ô, Lucas. Fala, Lucas. Como é que você tá? Beleza, meu? Nossa, que vozeirão. Bom dia. Acabei de acordar. Fala, Brunão. Tô bem. Fala, mano. Beleza? Como é que tá as coisas aí, meu brother? Tudo beleza. E aí? Tudo em ordem, né? Daquele jeitinho, né? Vamos tocando, né? Tem mais gente chegando aí. Bruno, bom dia, querido. Tudo bem com você? Bom dia. Bom dia. Eu gosto do Bruno porque ele é sempre sintético. Um cara que vai direto ao ponto, né? Enfim. Camila está tentando entrar. Deixa eu ver quem mais tá aí. Duda, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo e com você? Tudo bem. Gente, vocês vão acordando agora, aí eu venho aqui, ó, eu passo perfume, eu agito o cabelo, tudo bem que eu sou muito bonito, né? Mas, enfim, eu faço de tudo para poder ver vocês. Aí ninguém abre a câmera para eu dar um alô, só o Felipe, que foi o cara corajoso, que abriu, deu um alôzinho e tal. Gente, abre essas câmeras, dá um alô, dá um tchauzinho, assim, pelo menos, né? Sei lá, enfim. Brunão, não vai rolar não, velho. Não posso deixar a beleza só pra mim, né? Que autoestima, né, mano? Que autoestima. Se eu tivesse dormido bem até, Brunão, aí rolava. Mas sabe o que vocês estão fazendo errado? Vocês estão tudo dormindo de madrugada, né? Vocês ficam jogando. Não é, a culpa não foi minha, velho. Ficou ligado um alarme, não sei de quem. Ficou ligado o alarme até umas 5 horas da manhã, que eu fui dormir umas 4, velho. Nossa, velho. Eu acordei, porque assim, eu fui dormir, era 7 horas ontem, não sei o porquê, me bateu um sono, eu fui dormir, aí eu acordei à noite e eu não consegui mais dormir por causa dessa sirene, velho. Sensacional. Assim, quando é assim, velho, liga a bateria aí, cara, arrebenta tudo, velho. Nossa, velho, eu fiquei puto. Envolve na moeda, né? Não, Nossa, tô zoando. Deixa eu ver quem mais. Ana, bom dia. Oi, Brunão, bom dia. O pior é que eu falei Ana, né? Então. Ana Laura, bom dia, querida. Como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo bem, eu tô morrendo de saudade de vocês, pô, de sala de aula, da gente... Pois é, muito. Coisa e tal. Sair de casa um pouco pra dar uma respirada. Total. Tá. Pra vocês terem uma ideia, gente, tô parecendo louco. Esses dias atrás, o vizinho quase que me mandou internar, porque eu tô caminhando dentro de casa, então você imagina. Eu caminho ouvindo o áudio com a apostila na mão, já tô ficando meio louco já. Tá fácil não. Ana Beatriz, bom dia. Agora sim, pra você não se sentir excluída, né? Bom dia. Tudo bem contigo, querida? Como é que tá? Tudo. Tô bem. Tô bem, né? Eu gosto que assim, né? Vocês acordam na véspera da aula. Então, tipo assim, falta 2 minutos pra começar a aula, aí todo mundo acorda, né? Aí a galera vai vendo assim. Não, Bruno, eu tô desde as 6 horas da manhã. Aí sim eu valorizo, hein? Mas com uma voz de sono. Marcos Boiani, que acordou. Não, é tudo brincadeira. Dia. E aí, Boiani, beleza, mano? Como é que você tá? Tudo bem, mano. E você? Suave, chique, com saudade de vocês, mano. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Gutinho? Gutinho.
O Guto, cara. Guto, bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, caralho. Tem alguém que me deu coisa no chat. Fala, Bruno. Vitor Bastos, tudo bem? Ô, Vitor, você tá sem áudio ainda, velho? Os caras, cadê os detonadores de fone aí, velho? Detonador de fone. É, mano, tem a galera que são os detonadores de fone, velho. Os caras quebram mais fone do que eu consigo quebrar copo em casa. E é que eu quebro o copo, hein? Nossa, é verdade. Né? Hoje em dia não tanto, mas... O Max quebrava um a cada semana. Nossa, Eu cara, o comprava Max a gente vai dar o fone. prêmio pra ele, né? De final de ano a gente vai fazer uma vaquinha e vai dar um fone. Um Mas então, fone. Max, sabe o que eu vou fazer? Tive uma ideia melhor, velho. Quando alguém for viajar, assim, quando voltar na normalidade e tal, alguém for viajar, sabe aqueles foninhos da Azul, das empresas aéreas? Sei. Então, nós vamos juntar um pacotinho, Fazer velho. tudo uma Vamos dar junção e uma entregar pra sacolinha pra você, velho. Mano, Não. minha avó tem um monte desses. Hoje em dia eu não quebro mais, eu não quebro. Só Você que não antes quebra eu mais? comprava um fone por mês. Era Entendi. mágico. A coisa era mais embaixo ainda. Deixa eu ver, tem Uhum. dia aqui, eu quero dar bom dia para todo mundo. Samuel, bom dia, Samuca, tudo bem? Você está sem microfone? Acho que ele está sem microfone. A Taini falou, tô sem microfone. Muito bom dia, Taini. Queria tanto ouvir sua voz, ver sua carinha fazendo assim para nós, né? Deixa eu ver quem mais tá aí. Vitor Bastos também já deu um alô, a Taini rachou de rir. Deixa eu ver, Guto, Júlia, bom dia, tudo bem com você? A Júlia. A Júlia não deu. Ah, ela deu. Bom dia, professor. Bom dia, querido. Bom dia. Paulo Renato, nosso ex-ministro da Educação, né? Nosso ex-secretário de Educação do Estado de São Paulo, Paulo Renato. Ah, o Paulo deu. Bom dia, Bruno. Tô sem microfone. Cara, é impressionante. Essa galera não tem microfone, mas ele escreveu. Bom, enfim, já que ninguém decidiu abrir a câmera, né? Fazer o quê, né? Mas tudo bem. Muito bom dia para vocês, meus amores. Estou com saudade. Queria só fazer uma pergunta para vocês aqui, rapidamente. Vocês curtiram na semana passada o episódio da conversa que a gente fez do Natureza Cast? Como é que foi? Acharam massa? Sim. Foi muito Eu- bom. Brabo. Eu dei umas Fiquei risadas. triste. Eu curti, eu curti. Curtiu? Vocês assistiram dessa semana? Da felicidade, né? Não, o dessa semana. Essa semana já tem outro. Toda semana tem novo. É que nem Com a programa de Paulinha, televisão. né? O Capolinho. Sim. Tava bem Depois- legal também. Boa, Ana, boa. Depois eu vou colocar para vocês, lá para quem não viu na aula de hoje, eu esqueci, mas eu vou inserir o slide com o link e tal, para vocês poderem acessar quem quiser, beleza? Depois, assim que terminar a live class, eu subo ela no YouTube, para poder ficar disponível para quem não tá aqui, né? Porque eu tô vendo que tá faltando uma galera, a Júlia tá tentando entrar, deixa eu admitir ela aqui. Tô vendo que parece que ainda tá faltando alguns alunos e tal, mas depois eu vou deixar disponível a live class para vocês, pessoal. E aí eu subo lá também o link para quem ainda não acessou, tá? Vale a pena. Essa semana a gente bateu um papo sobre meio ambiente e a ideia foi essa mesmo, a gente tentar toda semana trazer um tema massa, um tema bacana para poder discutir com vocês. Aliás, quero até aproveitar que vocês estão aqui já, né, e fazer uma pergunta. O que vocês acham mais legal para essa semana, galera? A gente falar sobre as pandemias e aí pegar meio que um histórico mais amplo sobre os diferentes momentos em que ocorreram pandemias e o que isso significou de mudança na sociedade e tal. Ou a gente falar sobre fake news. O que vocês acham mais massa para essa semana? Pandemia. Nossa, Pandemia. por favor. Pandemia. Por favor. Pandemia? Fake news, Ninguém mais pandemia já aguenta tem ouvir um falar de monte, fake Brunão. news. Para com Ninguém isso. aguenta mais fake Cara, news, que é sério. mais tragédia. Você é minoria. Parece mais tragédia. Não, gente, mas a ideia é assim, ó. Nossa, O que eu tô pensando aqui? Vamos ver se dá certo, né? Vou trazer o Douglas, certo? Trazer o Carlinhos e a Paulinha, acho que dessa vez de novo. A gente vai repetir aí. Aí, qual que é a ideia? A gente fazer o primeiro um panorama mais histórico, falando das pandemias, epidemias que mudaram meio que a história da humanidade e tal. O Carlinhos falando um pouco mais do quanto essa pandemia tem um elemento de novidade, justamente por conta das transformações de ordem geográfica que nos inseriram numa dimensão mais global, e a Paulinha falando mais a respeito justamente do que isso significa em termos biológicos, qual que é a diferença para vírus, bactérias e tal. Acho que fica legal, pá. Se usarem a máscara da peste negra, eu divulgo em todas as redes sociais, minha.
Que? Se usarem a máscara da peste negra, eu compartilho em todas as redes sociais minhas. Tipo, todo lugar. Eu vou checar depois. O seu desejo talvez seja uma realidade, tá bom? Será que alguém consegue usar a máscara? Não sei, vamos ver. Depois eu vou ver. Vamos ver. A gente tenta de tudo aqui para agradar, né? Vocês sabem, né? Mas enfim, gente. Muito bom. Então vocês decidiram, tá decidido. Essa semana o programa ficou por conta de vocês a decisão, hein? Então, seguinte, Luana também está entrando. Seja muito bem-vinda, Luana. Vitória também, bom dia. Vamos começar esse negócio aqui, pessoal. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Deixa eu só achar aqui, porque tem tanta guia aberta, gente, que eu nem sei mais onde eu tô. Mas eu vou... Bom, acho que foi, né? Beleza. Estamos aí com a tela compartilhada. Estão vendo aí, pessoal? Eu deixo os microfones de vocês abertos, tá? Não vou, assim, vocês controlam. Sim. Boa, Dá valeu, pra Ana. ver de boa, Bruno. Dá pra ver de boa, beleza. Eu vou deixar os microfones de vocês abertos, porque se vocês quiserem fazer alguma intervenção, dá um alôzinho no chat, quero falar. E aí falem, fica mais legal até. Né? Vocês já são mais maduros, vamos dizer assim. Então dá pra tocar de outra forma aqui. Do que quando a gente dá aula pros pequenos, que aí tem que ficar mutando o microfone, aquela coisa toda. Beleza? Então vamos que vamos. Vamos apenas fazer uma rápida retomada. Eu sempre estou deixando esse slide para relembrar, porque como na semana passada nós tivemos justamente aí o Natureza Connection, talvez alguns não se recordem, né, do que a gente estava estudando. Espero que lembrem, mas se não lembrar, a gente aproveita esse momento para relembrar e também para tirar dúvidas, viu, galera? Quem tiver dúvidas sobre a matéria, aproveita principalmente as nossas live class para poder perguntar, tá bom? Para poder colocar aí a sua questão. Se de repente você tiver vergonha de falar no áudio, não tem problema, manda no chat, aí eu externo aqui para todo mundo qual é a sua dúvida, porque lembre-se, eu sempre falo isso para vocês, às vezes a sua dúvida, aquilo que você não compreendeu, ajuda em muito os seus outros colegas também, beleza? Então vamos lá, galera. Primeiro ponto, nós estamos falando sobre as principais escolas do período helenístico. Eu lembro que lá atrás, quando eu passei para vocês, e aí a gente teve a atualização do material didático, a gente falou bastante sobre a filosofia antiga, sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, mas essa parte em si da filosofia helenística ficou meio capenga também, né? Então eu retomei, vamos lembrar, eu comecei esse semestre retomando aquilo que estava na apostila, que era justamente falando sobre o Aristóteles, aprofundando um pouco mais as ideias do Aristóteles. Aí a gente avançou um pouco mais para falar sobre esse período helenístico, que é justamente aí o de maior sincretismo cultural, de surgimento de cidades cosmopolitas, que corresponde, do ponto de vista histórico, justamente com a invasão macedônica, Alexandre o Grande, aquela coisa toda, como eu mostrei na primeira aula para vocês, tá bom? Agora, quando a gente fala em filosofia helenística, vocês já devem ter sacado, já devem ter percebido essa altura do campeonato, que diz respeito a uma filosofia que ela era um pouco diferente em relação ao que nós tínhamos justamente em Atenas, na Grécia Antiga, e aos grandes colégios, como era o caso, por exemplo, do Liceu, ou mesmo a academia, tá? Que tem ali como principal expressão Platão e Aristóteles. Por que essa filosofia é diferente? Porque vamos imaginar que a extensão do Império Macedônico fez com que várias culturas entrassem em contato. Então, o que acaba acontecendo? Se você tinha toda aquela atmosfera da filosofia grega clássica, muito mais contemplativa, especulativa em alguma medida, isso vai se misturando, vai se amalgamando com aquilo que a gente já tinha de registros desde lá de trás, da filosofia mais oriental, que é uma filosofia orientada a uma relação com a natureza, uma filosofia que tem uma pegada muito mais prática, uma perspectiva muito mais individualista, em oposição justamente àquela construção mais coletiva que era comum de Atenas e que foi também influenciada, sobretudo, pela dimensão política que se tinha naquele momento, da construção da democracia e tudo mais. Lembremos, por exemplo, que dentre os filósofos socráticos havia uma crítica muito forte por parte deles, lembram? Em relação aos sofistas, porque eles entendiam que os sofistas eram filósofos que estavam muito dedicados às questões práticas, às questões do dia a dia, e que, portanto, não se interessavam pelos reais temas, pelos verdadeiros temas que deveriam ser temas objeto da reflexão filosófica, e, portanto, é daí que vem a crítica de Platão e toda aquela construção ideal de uma cidade por meio da República, né, que é o seu livro, toda uma construção do mundo das ideias e do mundo da realidade para poder dizer sobre o desafio de construção do conhecimento e tal, né? Então, o que acaba acontecendo? É interessante a gente perceber que tudo isso foi se modificando nesse momento histórico que estamos trabalhando aqui, chamando de filosofia helenística, que corresponde ao surgimento de algumas grandes escolas filosóficas, tá bom? Então, isso tem que ficar claro para vocês. É justamente por conta dessa extensão, né, do que se formou depois do Império Macedônico e desse maior contato com as ideias, principalmente do Oriente, que fizeram com que toda aquela especulação filosófica da Grécia Antiga
fosse sendo incorporada também a dimensão mais prática da vida. Vocês podem perceber que nas escolas que nós averiguamos, né, até agora, que eram os cínicos e os epicuristas, essa dimensão mais prática, contato com a natureza, equilíbrio da vida, né, essa coisa mais prática mesmo, ela está posta o tempo todo na reflexão desses filósofos, tá bom? Então, ó, só para pontuar aqui, como eu coloquei, ó, em segundo lugar aqui, ó, em relação à filosofia helenística, nós destacamos que a filosofia grega havia perdido a sua singularidade metafísica, sendo que a preocupação coletiva passou a dar cada vez mais espaço para certa orientalização do pensamento, como eu estou dizendo, baseada numa busca de uma moral mais individualista e busca da boa vida. Em relação à primeira escola que nós havíamos estudado já lá atrás, não na semana passada, mas na anterior, que eram os cínicos, né, ou seja, o cinismo, eles desprezavam, na verdade, convenções sociais e satirizavam a vida da sociedade à época, procurando viver o mais próximo da natureza. Lembra que a gente falou aqui, inclusive, daquele personagem que é Diógenes de Sino, tá? Conhecido também como Cão, que levava um estilo de vida extremamente simples e que chegou a morar em um barril. Eu falei para vocês, inclusive, do quanto a personagem, né, da série lá de televisão Chaves se aproxima do Diógenes por conta dessa questão da vida, enfim, mais simples e tudo mais. E não só isso, né? No final das contas, o Diógenes fazia o que fazia e o próprio Chaves também vive dessa forma. E ele é o que, se você pensar ali dentro da vila, aquele que é efetivamente livre, né? Livre para falar o que pensa, livre para se expressar, livre para poder colocar o seu ponto de vista, para falar o que dá na telha, e que por vezes ele acaba ficando até mal ali diante das coisas que ele faz, né? E aí a gente acaba dando risada das atrapalhadas dele, mas isso guarda um pouco de realidade com o que era justamente preconizado pelos cínicos, que seria justamente essa conduta mais simples e, vamos dizer assim, você falar justamente o que você pensa, você fruir de verdade, né, uma liberdade mais real, mais palpável. Por que era assim? Porque para eles entendiam que todas aquelas convenções sociais, você seguir a regra bonitinha da vida em sociedade, tudo aquilo te fazia ser preso, né? Você não podia fruir de uma liberdade de fato e verdade, beleza? Outra escola que nós estudamos também eram os epicuristas, né? Os epicuristas, eles defendiam o prazer, então, para a gente poder ir fixando algumas ideias aqui e ficar isso de maneira clara, né? Os cínicos são aqueles que defendem uma vida mais próxima da natureza e que defendem esse correto exercício da liberdade, justamente criticando as convenções sociais. Já os epicuristas são aqueles que defendiam prazer, sobretudo, né, na vida dos homens, mas na existência humana, mas não é aquele prazer que a gente imagina nos dias de hoje, que é o prazer derivado principalmente da lógica de consumo, até mesmo de uma certa ideologia de você se sentir pertencido. Então, por exemplo, eu tenho prazer quando eu vou lá e consigo comprar o celular do ano, eu tenho prazer quando eu vou lá e compro aquela camiseta topzera e estou usando aquela marca, pá. Então, o que acaba acontecendo? Eles vão dizer assim, esses prazeres, pessoal, são prazeres muito efêmeros, são prazeres que eles passam rapidamente, né? Esse prazer do consumo, mesmo prazer sexual, enfim, eles vão dizer o quê? Eu vou dizer, esse tipo de prazer, ele não deve ser valorizado, esse tipo de prazer, ele deve ser desprezado. Por que tipo de prazer, então, os homens devem nutrir? Tá? E aí a principal figura é Epicuro de Samos, que eles vão dizer o seguinte, o prazer que é aquele prazer durável da alma, aquele que fica incrustado em nós, aquele que quase que nos coloca num estado de espírito permanente, né, de permanente prazer. E aí eles entendiam de que forma isso. Isso chegaria principalmente por meio de uma vida equilibrada, né, ou seja, sem extremos, uma vida mais calma, mais tranquila. Cheguei a comentar na última aula de que isso aproxima, inclusive, Epicuro das ideias de Aristóteles, né, principalmente da ética aristotélica, da percepção de um meio termo, de que o caminho do meio é o mais seguro, é o mais tranquilo, é o ideal a ser buscado e não esses extremos, né? Trazendo para os dias de hoje, né? Você deveria cultivar aquilo que faz bem para o espírito, para a alma, ou seja, tranquilidade, né? Saber conviver bem, uma vida sem excessos, dormir de maneira adequada, se alimentar bem. Então, vamos pensar, né? Se o cara vai lá e rebenta, come pizza de segunda a sexta, tá ligado? Não faz esporte, não dorme bem, vai pra balada, não faz nada, usa e abusa, o que vai acabar acontecendo? Esse cara vai ter uma vida estragada, entendeu? Então, o que os epicuristas defendiam? Eles defendiam justamente que esses prazeres que são dados dessa forma, eles são muito efêmeros, eles são muito, muito passageiros, né? Então, de repente, você tá lá e fala, puta, que massa, né?
Você está curtindo aquele momento, mas ele vai dizer o quê? Eles vão dizer o quê? Isso aí passa muito rápido. E assim que passar, você vai querer buscar mais esse prazer. Vai falar, então, aquele verdadeiro prazer que vai te dando sempre aquela sensação de saciedade é você ter uma vida boa, uma vida equilibrada, uma vida bacana, né? Fazer o bem, enfim, esse tipo de pegada. Beleza até aqui, galera? Ou ficou ainda alguma dúvida? Beleza, Bruno. não. Tá beleza? Tá beleza? Então, bacana. Então, vamos avançando. Oi? Não entendi. Fala de novo, Luiz. Tranquilo, meu compatriota. Ah, eu entendi assim, tranquilo, patriota. Eu falei, nossa. Compatriota. E aí, Você tá de sacanagem. Aí é pegar pesado com você, mano. Relaxa, eu vou te... pegar pesado comigo. Mas legal, galera. Pô, se entendeu até aqui é o mais importante, tá? Tentando ser claro aí, direto para vocês. Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar de mais 2 escolas, beleza? E aí a gente fecha essa parte da filosofia helenística e está justamente naquele período do fim, vamos dizer assim, do grande apogeu da Grécia Antiga, né? Está naquele período do Império Macedônico. Aí depois a gente sabe que nós vamos ter justamente, do ponto de vista histórico, todo aquele momento do Império Romano, que é uma coisa muito mais voltada à política, à prática, né? A dimensão mais da administração e menos da filosofia. E aí a filosofia clássica vai ser mais resgatada já na Idade Média, num outro contexto. Então, quando a gente sai, vamos dizer assim, desse momento da filosofia helenística, a gente vai depois dar um salto, aí a gente vai mais para a Idade Média, e aí nós vamos ver basicamente vamos dizer assim, 2 escolas ou 2 doutrinas filosóficas que fizeram muito sentido naquela época, que era uma a patrística e a outra a escolástica, mas isso a gente vai estudar depois na semana que vem. Vamos fechar então essas principais escolas, né, aqui do período da filosofia helenística. Falamos até agora, como vocês acabaram de perceber, então, dos cínicos e dos epicuristas, e agora a gente fala um pouco mais sobre os estoicos e depois a gente fala um pouquinho mais sobre os céticos, beleza? Então vamos começar aqui pelos estoicos, galera. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, que é do principal filósofo estoico, que é o Zenão de Cítio, tá? Vou até puxar para o canto aqui para vocês poderem ver melhor o que eu coloquei no slide em termos de conteúdo e que vocês também podem rever depois com tranquilidade. Então, o que a filosofia dos estoicos era parecida com as outras e o que ela era diferente em relação às outras escolas, tá? Então, a primeira coisa, a filosofia dos estoicos ela é um pouco semelhante à dos epicuristas. Por quê? Porque, de modo geral, aqueles filósofos que são dessa escola, enfim, ou que se baseiam nessas ideias ou que resgatam essas ideias, são aqueles que entendem que uma das coisas mais importantes é justamente cultivar a arte de viver bem, tá? Então, é também buscar a tranquilidade do espírito. Então, assim como Epicuro havia sinalizado, os estoicos desprezam essa ideia do prazer fugaz, do prazer momentâneo, do prazer passageiro, tá? Promovido principalmente pelos sentidos. O que eles estão querendo dizer aqui? Percebam que todos esses prazeres que por vezes a gente valoriza são aqueles que saciam alguma coisa dos nossos sentidos. Então, por exemplo, eu estou a fim de comer aquela comida topzera, eu adoro churrasco. Eu vou lá e eu vou comer até me empanturrar. Aquilo vai me gerar um prazer. Mas é um prazer momentâneo, é um prazer que passa, né? Ou seja, eu saciei o meu paladar, né? Ou seja, um dos meus sentidos, né? Mas depois isso acaba passando. Então, eles vão dizer o quê? Eles desprezam essa forma de prazer fugaz, né? Só que eles vão ser muito mais radicais aqui, viu, galera, do que os epicuristas. Por que eles vão ser radicais? Porque, na verdade, os estoicos eles vão defender a completa apatia frente aos prazeres mundanos. Eles não só vão dizer que não deve ser buscado esses prazeres, mas como eles vão dizer que, na verdade, o ideal na nossa vida seria nós termos uma vida sem paixões, tá? Uma vida que a gente retirasse completamente essa dimensão de nós. Por quê? Porque, no fundo, a gente deveria buscar uma sinergia, ou seja, uma sintonia, uma relação profunda de equilíbrio e harmonia com a própria natureza. Porque nós precisamos entender que, como seres vivos, né, nós somos parte integrante dessa natureza. Então, caberia a nós justamente buscar esse equilíbrio, essa harmonia. E as paixões, portanto, que seriam, vamos dizer assim, esses prazeres momentâneos, esse prazer fugaz, é tudo aquilo que acaba nos afastando da nossa real natureza. E a nossa real natureza tem muito mais a ver com essa questão do equilíbrio, tem muito mais a ver com essa sintonia, com essa sinergia, até porque a realidade em si, ela não existe em mim, mas ela existe externamente, ela existe na natureza. Então, eu preciso tentar me conectar
com essa realidade, me afastando, justamente jogando fora aquilo que me afasta dela. E o que me afasta dessa relação de equilíbrio da natureza? É justamente os prazeres, que são prazeres muito particulares, muito individuais, tá certo? Então, olha só que interessante. Eles tinham em larga medida uma ligação, podemos dizer assim, que é uma ligação até mesmo com o sagrado, né? Tanto é, pessoal, que é interessante vocês notarem aqui que, parecido com os estoicos, talvez vocês já ouviram falar ou conheçam até mesmo, algumas filosofias mais orientalistas que buscam justamente essa relação de equilíbrio do eu com a natureza, né? Em alguma medida guardado, obviamente, as devidas proporções, tá? E as diferenças, enfim. Né? Mas, em alguma medida, se aproxima até mesmo de algumas filosofias que são filosofias mais práticas, como é o caso, por exemplo, do hinduísmo, da simplicidade, né? Do equilíbrio com a natureza e tudo mais, tá? Então, olha só que interessante. Em relação a essa dimensão que eles nutriam quase como uma entidade sagrada, os estoicos entendiam que a própria divindade está presente em todas as coisas, pessoas, objetos, afinal, tudo deriva da natureza. A esse tipo de doutrina, filosófica, nós damos o nome de doutrina panteísta. O que é essa doutrina panteísta? É a perspectiva, a ideia de que a própria realidade está impregnada de razão e que, portanto, não há essa separação do homem em relação à natureza. Isso, para nós, hoje, seres modernos, é muito nítido, é muito claro, e a gente até, por vezes, enfatiza justamente essa diferença, né? E tudo isso está posto, por exemplo, no ímpeto do homem de controlar a natureza, de dominá-la, de transformá-la a seu favor. Então, esses caras vão defender completamente o contrário. Eles vão dizer o quê? Não, a gente não pode querer dominar a natureza. A gente tem que, muito pelo contrário, tentar entrar em harmonia com a natureza para termos uma vida mais plena e tudo mais, tá certo? Eu até coloquei aqui para vocês um asterisco, explicando de maneira muito rapidinha, caso vocês se esqueçam, o que é justamente essa doutrina panteísta, tá? Então, o panteísmo é uma doutrina filosófica que ela é caracterizada por uma extrema aproximação ou até mesmo a identificação total entre Deus e o universo, concebido como realidades que são conexas ou como uma única realidade integrada. Por isso que, inclusive, o Zenão chegava justamente a dizer que a natureza, vamos dizer assim, e o homem eram uma coisa só. Por isso que a gente tem que viver no mais completo equilíbrio. Essa ideia panteísta, essa doutrina panteísta, ela encontra força, como eu falei, tanto na filosofia hindu, do ponto de vista mais oriental, mas ela está também presente em alguma medida com Heráclito. Vamos lembrar que, inclusive, as metáforas de Heráclito têm muito a ver com o próprio ser humano e fatores ou elementos da natureza. Então, por exemplo, ele vai dizer sobre o conhecimento, ele vai falar sobre o fogo, né? Ele vai dizer sobre a própria vida do homem, ele vai fazer a metáfora em relação ao rio. Ou seja, esses elementos naturais tentando conectar o homem à natureza. O principal filósofo expoente aqui do estoicismo é Zenão de Sítio, nascido em 333 e falecido em 264 a.C. E para ele a arte de viver bem é separada em 3 partes, tá? Ele vai dizer assim, a arte de viver bem ela está separada em 3 partes, que são as 3 partes que ele dedicou parte da sua reflexão filosófica. É a lógica, a física e a ética. Então, a metáfora que ele utilizou aqui para explicar como que funciona, né, esse pensamento dos estoicos é mais ou menos a seguinte, ó. A filosofia ela é como se fosse um pomar, né? Então, a cerca que existe em volta desse pomar, ela é a lógica, que serve para defender e filtrar tudo que vem até o pomar. A física são as árvores, ou seja, a própria estrutura da filosofia. E, por último, o fruto das árvores é a ética, que é o objetivo da existência do próprio pomar, que é dar frutos. Então, perceba que até mesmo as analogias que eles fazem para tentar explicar o pensamento, o sistema filosófico, passa por elementos da natureza. E, de maneira geral, em resumo, para Zenão, os homens alcançam a felicidade quando, em que momento? Não é pela busca do prazer, não é pelas paixões, não é por saciar desejos individuais. Os homens eles só alcançam a felicidade, ou a verdadeira noção de felicidade aqui para eles, se eles renunciarem plenamente às suas paixões. Beleza até aqui, pessoal? Não falou nada, então. Tá, beleza. Vamos avançando aqui. Então, essas são as ideias dos estoicos, tá bom? Um destaque aí para Zenão de Sítio, que é o principal filósofo. E outro aqui que a gente fala é sobre os céticos, né? Ou seja, valeu, Luiz deu um joinha. Sobre os céticos, o ceticismo. Então, o que seria o ceticismo? Qual é o princípio dos céticos? Vocês provavelmente já ouviram, né, no dia a dia aí, né, ou mesmo já leram em algum lugar, falar assim, fulano é muito cético, o cara é muito descrente de tudo, ele não acredita em nada, né? Geralmente, quando a gente ouve essa palavra cético,
vem isso na nossa cabeça, uma ideia de alguém que duvida de absolutamente tudo. Isso possui muita ligação com o que é justamente o princípio filosófico defendido pelos céticos, tá? E aí a gente vai tentar entender o porquê disso. Os céticos, eles são aqueles que defendem justamente a impossibilidade de conhecermos a realidade. Portanto, eles entendem que é fundamental nós suspendermos aquilo que está o tempo todo posto para nós, que são os juízos que nós fazemos a respeito das coisas. O que é isso, Brunão? São os julgamentos que nós fazemos a respeito das coisas, né, com base em algumas certezas, algumas convicções que nós carregamos. Então, o que os céticos vão fazer? Eles vão duvidar, sim, de absolutamente tudo, porque eles vão dizer que o conhecimento verdadeiro, ou aquela busca da verdade, ela é impossível, né? Não dá para se alcançar a verdade absoluta, não dá para se alcançar, vamos dizer assim, algo que você diga assim, ó, é isso, ponto, e acabou. Eles vão dizer, ó, não tem como. Até porque a própria noção de verdade ela é muito relativa. Então, os céticos, o que eles vão fazer? A exemplo dos epicuristas, em alguma medida, eles também vão defender aquela noção de ataraxia, tá? Que é a ideia de serenidade da alma, de tranquilidade frente às coisas. Só que o que eles vão dar uma ênfase maior aqui, pessoal? Eles vão dizer o seguinte, olha, não dá para ficar perdendo tempo refletindo, pensando com coisas inúteis, tá? Eles vão dizer o quê? A gente precisa se concentrar, basicamente, em tentar viver da melhor maneira possível, mas não acreditando em toda e qualquer coisa, ou mais do que isso, não tentando provar que nós temos razão e os outros não têm, né? Não tentando demonstrar que o meu pensamento é o pensamento mais correto e que os outros não sabem necessariamente do que estão falando. Porque eles vão dizer o seguinte, porque tudo isso é muito relativo, tá? Não dá para cravar nada aqui. Até porque eu preciso manter essa dúvida, porque o que eu tenho na realidade são opiniões, tá? Então os céticos vão trabalhar com essa perspectiva, com essa ideia. O Lucas está falando que não está conseguindo me ouvir. Mais alguém não está conseguindo me ouvir, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Não, Tá normal. Tá normal? Ô, Lucas, dá uma checadinha. Tô ouvindo tranquilo, Brunão. Fica tranquilo. Dia de boa. Talvez deve ter dado alguma bugadinha, alguma coisa. Deixa eu ver aqui se ele... eu tô sim. A Taini falou que tá sim. A Vitória também. Professor, não tô conseguindo te ouvir. Ué, mas que estranho. Bom, se o pessoal... A maioria tá conseguindo ouvir, galera. Dá uma checadinha aí. Veja se de repente não é alguma coisa relacionada ao próprio volume, ou fone, ou enfim, se vocês não desabilitam nesse sentido. Deixa eu só ver aqui, peraí. Aqui tá normal. Bom, eu vou tocando então, pessoal. Depois a galera, se não conseguir ouvir mesmo, dá uma olhadinha na live class lá, nesse pedacinho, antes de uma checada aí no computador, tá bom? Continuando então aqui. Então, para eles, para os céticos, o conhecimento é impossível, porque não é possível perdermos tempo também com as preocupações que são inúteis. O principal filósofo de destaque aqui, ó, até trouxe a foto dele, botei um monte de pontinho de interrogação, tá? Para vocês poderem entender que a principal contribuição dos céticos é justamente essa dimensão da dúvida. O principal filósofo aqui é Pirro de Élida, nascido em 360, falecido em 270 a.C., viajante, ou seja, ele foi uma figura que viajou por boa parte ali do mundo macedônico à época, que ao entrar em contato com outros povos e outras culturas, ele chegou justamente a essa conclusão de que a certeza que as pessoas carregam consigo, ela é extremamente relativa. Ou seja, ele foi um dos primeiros a introduzir a ideia aqui, pessoal, de que as distinções culturais, a maneira como as pessoas se relacionam, as convenções sociais que vão sendo construídas ao longo do tempo, é o que justamente torna muito difícil, vamos dizer assim, uma maior universalização das explicações e das coisas, tá? Então, por exemplo, eu vou discutir o que é liberdade, é muito relativo, a depender do povo, da cultura, do que eu estou, né, colocando ali em questão, tá? Outra coisa que ele vai também chamar a atenção que é interessante, deixa eu ver o que mais, que é a certeza que as pessoas carregam consigo é muito relativa, tá? Algo que é importante aqui, a lógica é simples, viu? Se é impossível, né, na compreensão do cético, se é impossível atingir um conhecimento verdadeiro, o que nós teríamos então? Nós teríamos essas meras opiniões sobre os fatos, sobre os eventos, sobre tudo. Portanto, as opiniões são divergentes e até mesmo contraditórias. Na impossibilidade de buscar uma verdade absoluta, qualquer afirmação pode ser facilmente contestada. Em resumo, o Pirro vai ser aquele que defende que todos os conceitos e atitudes, mesmo aquelas que nós entendemos à luz da nossa cultura, das nossas convenções sociais, como justas ou injustas, dependem das relações das convenções sociais. Portanto, caberia ao filósofo parar de julgar e cessar a elaboração de juízos.
até porque toda afirmação dogmática deve ser fortemente recusada. Mas você poderia dizer, pô, isso aí faz um pouco de sentido. Ok, só que, obviamente, depois vão ter mais críticas que vão ser posteriormente endereçadas também a esses céticos, porque, por exemplo, né, vamos tentar trazer para os dias de hoje, a gente poderia relativizar dentro disso, né, algumas, vamos pôr assim, algumas práticas ou até mesmo algumas condenações que ferem direitos humanos básicos, se a gente seguisse essa lógica dos céticos, né? Eu vou dizer assim, não, apedrejar alguém é comum. Não, isso não pode ser normal à luz dos direitos humanos. Então, o que acaba acontecendo, né, se a gente parar para entender? O mundo de hoje em dia já compreende que, por mais que a gente deva justamente respeitar essa relativização cultural, há um teto, né, para que a gente possa compreender as coisas, há um limite. E mais do que isso, talvez principalmente a filosofia moderna resolva parte desse problema, principalmente com Kant ali, talvez, mostrando que alguns aspectos relacionados ao conhecimento, mostrando que alguns aspectos relacionados à construção da moral, da ética e tudo mais, eles tendem a ser justamente universais, beleza? Mas os céticos continuam aí colaborando ao justamente deixar para nós como principal legado a ideia, a perspectiva de que não é possível ficar acreditando em toda e qualquer coisa, né? E da dificuldade, inclusive, de se estabelecer um conhecimento, né, que não seja alvo justamente de críticas, até porque o que a gente tem são justamente a presença aí o tempo todo de opiniões, de visões divergentes. Beleza até aqui, pessoal? Ó, para essa vocês têm que fazer uma atividade, vocês têm que responder as questões da página, aqui está 319, não, viu, gente? Tá, tem um erro aí, eu vou corrigir aqui. São as questões da página, deixa eu só checar aqui. As questões da página 39, tá? Eu vou tirar esse 1 aí que bati errado aí na hora de digitar. São as questões da página 39 da apostila em sala. Façam elas, tá bom? E depois que vocês as fizerem, vocês tirem foto e carreguem justamente na plataforma. Beleza, galera? Beleza, Brunão. Beleza. Ficou Brunão, alguma dúvida? Isso daí você já colocou lá no site ou vai colocar ainda? Tá lá. A plataforma já tá lá. O que não tá ainda são os slides, porque eu vou esperar carregar a live class para poder botar aqui junto, tá? Tá bom, obrigada. A atividade em si, ela tá lá. E, aliás, pessoal, fiquem atentos, porque a partir dessa semana, a gente começou a transição das atividades. Então, o que vai acontecer? As atividades, né, a maior parte dos professores já está fazendo isso, as atividades, elas são postadas na própria plataforma, tá bom? Então, tem o linkzinho lá, vai estar escrito tarefa. Acho que vocês fizeram ontem, já deve... Não é mais formulário, né? Exatamente. Então, você clica lá, né? E se eu passar eventualmente um formulário, aí eu informo vocês na descrição, tá bom? Se eu vier a passar algum formulário algum dia, alguma coisa assim, eu informo para vocês na descrição da tarefa lá. Vai estar o linkzinho como tarefa. Então, você vai entrar lá na aula de hoje na plataforma, dia 16. Você vai ver que, por enquanto, ainda está lá Live Class de Filosofia, mas que mais embaixo tem justamente já lá tarefa, né, filosofia, atividade. Então, você clica lá, vai abrir um lugar onde você vai ter a possibilidade de carregar a foto da sua tarefa. Então, você vai responder na apostila, fazer a fotografia e carregar lá. O que eu fiz para poder ajudar vocês? Porque eu sei também que tem bastante atividades. Eu estou deixando aí um prazo de entrega da tarefa para uma semana, tá? Como se tivesse normal em sala de aula, né? Como funcionaria em sala de aula ótimo. Hoje, eles me entregariam na outra semana, certo? Certamente. Beleza? Então, eu estou fazendo essa mesma lógica para vocês, beleza? Tá bom. Beleza, Brunão, beleza. Bom, mais alguma dúvida, meus amados? Não. Nada. Tá sussa? Sim. Sussa. Sim. Então tá bom, meus queridos. Espero que vocês tenham um bom dia, viu? Que vocês possam fazer as atividades aí, mantenham uma rotina, façam exercícios, enfim, aquela coisa toda que é importante, né? Hajam principalmente, como diriam os filósofos epicuristas, semeando o prazer da alma. Ainda mais em tempos difíceis. Frase. Beleza, galera? Ó, um forte abraço para vocês. Precisando, escrevam lá pela plataforma, terei imenso prazer em respondê-los. Qualquer coisa, a gente está aí à disposição. Um abraço forte para vocês, galera. Valeu. Valeu.